Então, aquilo tudo que a gente viu, sobretudo nos primeiros capítulos, mas também na parte prática, nos dá um quadro de referimento, de referência, digamos assim, como se fosse uma moldura, né, na qual nós podemos nos mover. E vocês sabem quanto é importante para a gente ter uma direção, é saber para onde nós estamos indo e o que nós estamos construindo. E ficou, acho que muito claro essa especificidade, essa beleza, essa novidade, sobretudo, né, do segmento do Evangelho nestas coisas econômicas, né? A importância do caminho que estamos fazendo, né? Estes grandes horizontes que são para nós na vida consagrada, seja nos institutos, como nas sociedades, e também, digamos, em todas as outras formas que a vida consagrada tem, são para nós pontos fixos muito importantes, sobretudo nesses tempos de grandes mudanças, né? Nós queríamos a todo custo, se esperava de todos os lados alguma coisa que fosse assim. O Papa Francisco nos deu esta chance e acompanhou a gente, ajudando a entender bem o que ele pensava e o que era melhor. E como se trata de um consagrado, para nós ficou muito bom, porque ele fez com a alma de consagrado, não só como a alma de Papa. Nestes princípios gerais, neste horizonte aonde nós, digamos, nos movemos, aparecem alguns critérios que a gente não pode renunciar. Isso aqui é uma espécie de síntese agora, né? Que eu só vou enunciar, eu não vou aprofundar, justamente para poder dar tempo depois para outra parte. O primeiro princípio, fidelidade a Deus e ao Evangelho, né? Disso nós não podemos arredar pé, senão a gente não tem mais sentido, nós não temos mais sentido. Nós existimos por causa da nossa ligação com Deus, por causa da fidelidade que nós buscamos à nossa consagração, por causa do Evangelho de Deus. E, naturalmente, isso direciona tudo o que nós fazemos, né? Então, nós queremos viver na forma de Jesus. Esse é o específico, porque faz parte dos conselhos evangélicos e faz parte da atenção para o reino. Inclusive o nosso celibato, que é tão combatido por tanta gente, que por muitos não é reconhecido, não é compreendido, para nós é um dos grandes instrumentos nesta direção. Depois, pobres, né? Pobres pessoalmente, e agora descobrimos que precisamos cuidar também de ser pobres nas estruturas. Mas este pobres não quer dizer negar os valores de tudo que a gente pode ter a serviço do Evangelho. Então, não é tanto no que nós possuímos, mas no modo como nós possuímos as coisas é que está o problema. Se não passa de um para o outro as possibilidades, os bens que nós temos, se não é gratuito o uso desses bens, é claro que eles perdem o sentido. A obediência, que hoje vem com uma característica que deve ser adquirida por todos nós. É uma obediência feita no diálogo, precisa ser no diálogo, não pode ser mais numa imposição da parte de alguém ou na submissão total na parte de um outro, mas no diálogo com a autoridade, que tem só uma característica. A autoridade é serviço. Quem ocupa o primeiro lugar, no reino de Deus ocupa o último. Isso não é um modo de falar, é um modo de ser que a gente tem que ter. E este serviço à autoridade, né, que nós temos como necessidade, a autoridade é uma necessidade, né, vivido na fé, iluminado pela obediência, e aqui a obediência que nos orienta é a obediência de Jesus ao Pai. É uma obediência absoluta que se vive até o momento daquele grito de Jesus na cruz, que é misterioso, né? Meu Deus, por que você me abandonou? Quando todas as razões da inteligência fogem, a vontade de Deus deve prevalecer. Então,
fica essa relação de obediência. Como fazer? Jesus tomou uma atitude radical diante do Pai e ele não rompeu, embora ele se sentisse separado, né? Então, toda outro modelo, forma que possa entrar, ela é menos do que isso. E sobre isso aqui eu poderia desenvolver realmente uma reflexão bem maior, porque isso aqui implica aquilo que nós dissemos no começo. Para ser realmente uma pessoa segundo Deus, precisa aprender a descer, a não ser, a ser pequeno, a passar a deixar espaço, né? E isso chega até o ponto deste grito, né? Na parte de Jesus. Mas aqui não temos tempo para isso. Então, o Papa diz o seguinte, né, sobre isso. É indispensável o dom da escuta. E aí ele diz, escuta de Deus até o ponto de escutar com Ele o grito do povo. Ele faz essa ligação. Escutar o povo até respirar nele, no povo, a vontade para a qual Deus nos chama. Isso me parece uma síntese muito bonita, que pode nos ajudar a entender o que é esta obediência no anular-se. Não é um anular-se louco, que destitui a beleza da personalidade, mas é uma atitude de não ruptura que chega a ser iluminada, mas por esta atitude do amor que se faz pequeno. E aí a gente deixa Deus então conduzir o processo, e esse processo realmente chega ao seu fim, chega à sua finalidade. Fidelidade ao carisma. Nós temos necessidade de que o carisma seja sempre uma coisa viva e seja vivida no que é mais importante. O restante pode cair, o mais importante não pode cair. Aqui os nossos fundadores precisam ir além das formas, das fórmulas, das devoções, da linguagem, de tudo o que eles disseram, e ir ao que eles quiseram dizer de mais profundo. E às vezes se reduz a 2, 3 coisas somente, mas são essenciais, né? O Papa Francisco nos dá nesse ponto indicações muito interessantes, né, para viver assim, essa fidelidade, né? De fato, a fidelidade ao carisma é a coerência das escolhas práticas em um determinado contexto com as características que identificam o Instituto ou a Sociedade de Vida Apostólica. A fidelidade ao carisma é a coerência das escolhas práticas em um determinado contexto com as características que identificam o Instituto. Aqui poderia ser para nós até uma espécie de slogan, né, que a gente conserva para ficar no centro do que o Papa nos quer fazer entender como carisma atualizado, como carisma hoje. Pobreza. Aqui é muito interessante os adjetivos que o Papa usa, que iluminam muito, né? A pobreza, ele diz, é uma austeridade responsável. Austeridade responsável. Gostei demais desse adjetivo. É uma humildade saudável. Humildade, porque tem humildade que faz a gente ficar louco e doente, né? Imbecil, né? Isso não é por aí. É essa humildade saudável que faz a gente feliz, alegre. E interessante, é uma sobriedade feliz. Isso vocês encontram numa mensagem do Papa nesse contexto nosso dos simpósios lá em Roma. Está citado aí na apostila também. A apostila está com a secretária, viu? Qualquer um de vocês que queira receber, é só dizer para ela que vocês podem atingir lá no acho que site, né? Vocês têm um site aqui, né? Então tá. Então esses princípios. Depois, o respeito pela natureza eclesiástica dos bens. Nós insistimos aqui, vocês viram, na questão de que os bens nossos da vida consagrada são bens eclesiásticos, né? Habituar-se a esta mentalidade aberta, né?
aquela que se sustenta sobre toda a realidade da igreja. É ali, nesta grande unidade é que a gente está presente com os bens, com os nossos bens. Outra coisa, a sustentabilidade das obras. E aqui nós vimos que às vezes é necessário achar um modo de sustentar uma obra que não se sustenta devido à sua finalidade evangelizadora. Nós devemos achar um modo de fazer isto, né? Nos fazer também ajudar. A necessidade de prestar contas, né? Precisamos prestar contas. Por quê? Porque isso supõe que nós acreditamos no trabalho dos outros, que o problema dos bens não é problema de quem administra, mas é de todos aqueles que participam. E nesse sentido, então, a gente se une e a gente recebe a missão, transmite, participa, diz, acha soluções juntos e depois alguém toma a decisão e vai-se para frente. O resultado sempre é positivo quando é assim. Às vezes demora um pouco mais para solucionar, mas às vezes se resolve mais cedo, né? Não vou comentar mais isso aqui. O governo da economia, como deve ser? Primeiro de tudo, nós estamos dentro do direito universal da igreja. Então, nós somos, digamos assim, conduzidos pelo direito canônico. Está aí o nosso professor, né? Que está aqui conosco. E esses bens são orientados por esse direito universal, que é fruto da sabedoria da igreja, dos tempos, da legislação construída devagar, com solidez, né? E também do direito próprio das congregações, porque esse direito próprio também é importante. E que significa muito, porque ele direciona que bens possuir, como administrar, etc., né? E sobre isto é muito importante nunca a gente deixar as pessoas que pertencem ao carisma deixar de estar perto desta direção, de estar dentro desta direção, garantir a finalidade, porque senão depois digamos, a obra, o caminho faz aquela iniciativa morrer ou, digamos, adoecer, né? Os bens eclesiásticos, eles estão, digamos, estão sendo, digamos, explicados no livro 5º sobre os bens temporais da igreja, né? Ali que está essa fonte. Cada instituto e cada sociedade, a partir desta legislação central, estabelece depois as normas que são adaptadas ao uso e administração dos bens que são próprios do instituto. O Papa é o dono de tudo. O Romano Pontífice é o grande administrador da igreja e dispensador dos bens eclesiásticos. Por isso, quando dá muita briga entre nós, o último recurso é o Papa, né? E tem muita gente que recorre ao Papa, né? Porque uma vez também eu perguntei para o diretor do IOR, do Instituto de Obras da Religião, né? O Banco do Vaticano, esse dinheiro que vem para o Vaticano, como é que ele é, de quem que ele é, né? Aí ele disse, olha, a grande maioria desse dinheiro, metade desse dinheiro é dos religiosos. Quer dizer, nós temos também um ponto central onde nós reunimos esses dinheiros e, naturalmente, para ter mais segurança, etc., né? Mas, digamos, não é obrigatório. Mas eu achei bonito que dizer, bom, quem faz mais economia, quem faz voto de pobreza é quem sustenta o Banco do Vaticano. Falei, acho interessante isso, né? Depois, nós temos uma função também na nossa congregação para os institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, é onde eu estou, né, no nosso dicastério. São essas 40 pessoas que trabalham lá, ali bem na frente do obelisco, bem perto do obelisco da Praça de São Pedro. O que nós fazemos a respeito da vida consagrada, né? Então, aquilo que compete à Santa Sé e que se refere à vida consagrada, passa por nós lá, exceto aquilo que o Papa se reserva a si mesmo, né? Aprovação de constituições, o regime, isto é, o tipo de governo, o apostolado, a identificação e a formação dos membros, os seus direitos e obrigações, a dispensa dos votos. Atualmente estamos dispensando mais ou menos 2.000
2.000 pessoas consagradas por ano, né? A demissão dos membros também acontece. E também a administração dos bens. Somos nós ali que damos a licença obrigatória para as alienações, sobretudo quando elas passam aquela média aqui digamos, nos continentes, nos países, é estabelecido pelas conferências episcopais. E as demais licenças previstas pelo direito. Nós temos também que botar lá o nihil obstat para as pessoas que chegam em Roma, religiosos, e permanecem lá para estudo, para outras coisas. Nós acolhemos sempre o valor determinado para estas vendas, alienações, o valor que é estabelecido pelas conferências episcopais. O capítulo geral, carisma, missão e conselho evangélico da pobreza, orientam o governo da economia e da vida consagrada. Então a gente tem que pensar que tem que partir dali. É o capítulo geral a maior autoridade dentro de uma ordem, de um instituto, de uma sociedade, e isso o próprio governo deve tomar muita consciência disso. Sempre governar a partir do capítulo geral. E o capítulo geral pode, inclusive, periodicamente, o que é muito saudável, mudar as constituições dependendo do magistério que vai surgindo naquele período. Isso é muito bom porque vai atualizando o carisma e obriga as nossas comunidades, né, carismáticas a repensar o carisma, sempre adaptando para o momento, mas sem perder o essencial. E cabe ao capítulo geral, né, seguindo as constituições, estabelecer então as orientações que são fundamentais com relação à economia e à administração. Então não depende isso do econômico, nem da sua equipe, do seu conselho, mas depende, e nem da superiora geral ou do superior geral. Depende diretamente do capítulo geral. Dali do capítulo nasce o chamado plano carismático, né? Esse plano carismático, ele engloba tudo o que se refere também à economia. Ali estão naturalmente as indicações de fundo, aquelas coisas que são mais amplas e que são ligadas a todo o problema da posse e do uso dos bens, a dimensão econômica e administrativa. O itinerário que vai do pré-capítulo ao capítulo e a elaboração do plano carismático, é tudo um caminho, precisa ser concebido como expressão de comunhão eclesial, que discerne a vontade de Deus de um modo, essa palavra nós estamos usando muito, mas ela tem um significado muito forte e exige conversão, que é em uma maneira, de um modo sinodal. O que é este modo sinodal? Primeiro é condividido por todos, porque precisa pensar que o carisma está presente em cada membro que fez os votos perpétuos. Não está somente no conselho, não está somente na direção geral. O carisma está presente em todos os membros daquela família, né, dos votos, e também dos votos temporários, desde que a coisa vá caminhando bem nessa direção dos votos perpétuos, né? Esse caminho, então, deve ser um caminho sinodal. O Papa diz, a gente encontra a verdade que é Jesus Cristo, caminhando juntos e aperfeiçoando sempre mais. Isso é muito bonito, porque é próprio da nossa condição humana. E é com a soma das luzes de todos, das qualidades, né, das capacidades, que a gente vai encontrando a melhor estrada, em comunhão. Porque se for uma estrada imposta sozinho por alguém, às vezes até contra as decisões do capítulo, aí começa a adoecer o Instituto. Começam as dificuldades, as insatisfações e assim por diante, né? E as decisões práticas sobre os bens e as obras assumidas em primeira mão pelo superior, pela superiora geral, com seu conselho, são aquelas que vêm do capítulo, né? Do plano
carismático. É ali que se toma, digamos, as grandes iluminações. É preciso sair de uma lógica de correr atrás de emergência. É muito ruim. Na última hora, você tem que apagar um fogo, né? Porque está incendiando tudo, porque já não tem mais solução. E, ao mesmo tempo, sempre ficar dentro do quadro de referência determinado pelo capítulo. Se tiver alguma coisa que é muito fora, né, então se pode, quem sabe, junto com uma assembleia, quem sabe até, digamos assim, ver os modos de chegar ao próximo capítulo para depois resolver. Mas o que dirige aquele período é o que foi decidido no capítulo. E aqui, justamente por esta linha, né, que parte do capítulo, é que nasce, a partir do plano carismático que serve para todo o Instituto em todas as dimensões, nasce o chamado Diretório Econômico da Congregação, que é tão importante quanto, digamos, qualquer outra legislação que venha para a espiritualidade, para o caráter tipicamente carismático, para outras estrutural, etc. O diretório tem que ser uma expressão amadurecida da experiência do Instituto, do carisma do Instituto da sociedade, de acordo com a missão, com o Conselho Evangélico de Pobreza. E aqui, então, é o capítulo que vai decidir o valor máximo para os atos de administração extraordinária de cada província. Então, a província também tem a sua fonte de luz no capítulo geral. É o direito próprio de cada instituto ou sociedade que estabelece quais são os atos extraordinários de administração e os meios necessários para colocá-los em prática. Isso não deve ter caráter de cerceamento, mas deve ter o caráter de comunhão, né, de consenso que deve se buscar. Com relação ao superior e ao conselho, o direito canônico prevê que o superior sempre trabalhe com o seu conselho. Não ficar mais em pessoas iluminadas sozinhas. Elas erram muito mais, né? Então, quando trabalham em conjunto, elas erram menos. E até nós temos visto que é muito bom quando os conselhos gerais, né, e os conselhos provinciais também, se possível, aí é mais difícil, né? Mas até morem juntos para formar uma pequena comunidade de vida que seja luz para o próprio carisma, né? E essas orientações fundamentais que são estabelecidas pelo capítulo são então assumidas pelo superior e seu conselho. O capítulo provincial, da mesma forma, né? A Comissão para Assuntos Econômicos. Esta comissão é um organismo onde estão presentes também os leigos e as leigas, são profissionais competentes, são necessários também. Eles entram a fazer parte, não estão sozinhos. Não é bom a gente, digamos, dar a estes conselhos toda a administração e toda a responsabilidade, porque não é deles que provém a autoridade. A autoridade provém do capítulo geral, né? Para os atos de administração extraordinária, o superior, além do consenso do conselho, deve também escutar o parecer da comissão. Ele não fica obrigado, mas deve escutar o parecer. Porque essa comissão, como ela trabalha com conhecimento de causa e como trabalha com clareza digamos, de direção, ela tem um valor muito grande. Então, quando se diz ouça o parecer, não quer dizer que é uma coisa secundária, mas ainda se preserva que o superior faça uma outra coisa, mas que não se perca esse contato com o conselho que está também ajudando, o conselho administrativo. O regulamento administrativo é útil, sobretudo quando nós temos as obras de grande peso, de grande relevo, de, digamos, economia um pouco complexa. Aí é bom ter um regulamento próprio, administrativo, que facilite a concretização da obra. Então aí estão as orientações práticas, né, dentro deste regulamento administrativo. Conteúdos, modos e tempos
para informar os superiores as atividades a serem feitas, das quais se deve prestar, deve-se receber a prestação de contas, e também que precisa ser revisto periodicamente conforme as coisas vão caminhando. Comissões ou grupos de trabalho são muito úteis para questões específicas ou fatos de natureza jurídico-econômica, porque podem existir por um certo período. Se escolhe a comissão tem um tempo determinado, depois ela morre, porque, digamos, não tem mais necessidade, mas ela presta uma colaboração muito importante. E aqui estão os leigos e profissionalmente qualificados que podem nos ajudar muitíssimo em coisas que nós não sabemos. A figura do ecônomo e da ecônoma, ele pode ser eleito ou pode ser nomeado, depende, digamos, do direito próprio, isto é, das constituições, né? Supõe-se que o ecônomo tenha um certo conhecimento, um profissionalismo a respeito desse trabalho, porque é um trabalho de precisão, é um trabalho sujeito a leis, é um trabalho que mexe com muitos valores. Então é bom que não seja uma pessoa que desconhece completamente ou desconhece muito, né, a questão, digamos, da economia. Que este homem ou esta mulher tenha predisposição para a colaboração. Quando a pessoa é muito trancada e sabe tudo e não partilha, não é bom que seja o ecônomo. Tirar esse ecônomo, porque ele virou um reizinho e ele vai levar o reino para o inferno, viu? Né? Ele tem que ter, então, competência, e olha aqui uma última coisa que se coloca, eu achei tão interessante isso, né? Está no cânone, eu não sei se no cânone 587 ou no 636, mas é o desapego dos bens. O ecônomo tem que ser uma pessoa desapegada dos bens. Não pode gostar muito de dinheiro e de propriedade, né? Porque senão, de repente, né? Tem que ser previsto um limite para a duração do cargo. Isso aqui é uma coisa que precisa cuidar mais, nós não estamos cuidando muito. E que haja periodicamente uma mudança da pessoa. Então hoje houve essa sugestão que foi dada também da formação de mais pessoas e também para o Conselho, né? Precisam continuar a sua formação e hoje, por exemplo, como uma coisa como esta aqui é uma continuidade de formação. Inclusive isso se reveste de um certo peso. Vocês agora digamos aqui, na CRB regional e os que vêm também de outros regionais, vocês se tornam as pessoas mais, digamos, atualizadas sobre o momento da economia na igreja para os religiosos. Nós temos ótimas administrações de ecônomos e de ecônomas com seus conselhos, mas também temos frequentemente abusos, né? Em Roma, eu não sei se já contei para vocês, porque velho sempre esquece o que está falando, né? Mas em Roma nós tivemos os camilianos, os franciscanos menores e os franciscanos da Imaculada, os missionários da Imaculada, e eles juntos, os três institutos juntos, perderam 60 milhões de euros, uns anos atrás, né? E o problema foi realmente ligado ao problema da má administração, né? E, digamos, dos desvios, né? E eu não vou entrar em pormenores, né? E eu disse, o Papa, quando soube, eles foram contar para o Papa deu uma risada e disse, comecem a viver o voto de pobreza. Mas 60 milhões de euros, gente, vezes 5, não é isso? Quanto é que dá, gente? 300 milhões de reais, mas é um negócio para valer, né? Dava para comprar, né, muita coisa, né? Tá. Não pensemos que dentro de nossos governos de economia não exista roubos, falsificações, até de documentos, né? Dentro da minha congregação em Roma, lá da nossa congregação em Roma, nós temos o caso de vez em quando que some um plico inteirinho de documentos e a gente não sabe para onde vai. E o documento não tem perna, né?
é gozada e some. Agora, graças a Deus, diminuiu bem, né? Mas estava difícil, nós andamos até escondendo uns documentos lá, né? Porque não tinha jeito, né? Já sabia onde que eles iam pegar, porque quando tinha um problema maior, aquele documento sumia, né? Não é coisa geral, mas tinha presente esse fenômeno também lá. Ao lado, então, de situações irreversíveis que bloqueiam completamente o testemunho e a própria sobrevivência, não só da obra, mas também do Instituto da Sociedade. O problema é que, morrendo por causa de um problema econômico, um caminho, a gente dá mau testemunho e a gente não realiza o que talvez era fundamental realizar, né? Por isso que a economia tem um valor muito grande. O direito do Instituto da Sociedade deve estabelecer se o ecônomo ou a ecônoma são ou não do Conselho. Isso depende da legislação própria. De qualquer forma, é oportuno que eles participem das reuniões do Conselho Geral, não deixar os ecônomos fora. Eles não têm o direito de voto, né, no Conselho, mas eles, estando presentes, podem ajudar a solucionar muitas coisas. Então é bom que seja uma pessoa que não seja fofoqueira, né? Que não vá depois picar a língua fora, né? Isso fica muito ruim, né? Eles devem, os ecônomos, prestar contas periódicas, segundo as normas estabelecidas, não fugir das normas. Avaliar periodicamente. Eles devem ser avaliados sem medo, com delicadeza, mas com firmeza, né? Naturalmente aqui patrocínios, pessoas que são parentes, tudo isso, esses critérios estão totalmente eliminados, não servem, né? É bom ter instrumentos de coordenação que sejam estáveis entre os ecônomos provinciais, os responsáveis das obras e o ecônomo geral. Ao menos uma vez ou outra, isso é bom ter para a gente poder, para os ecônomos ou para o Instituto, ter uma visão geral do seu caminho. O representante legal, quanto tempo tem ainda? Acabou, né? Não, mas eu comecei mais tarde, né, gente? Vocês me roubaram uns 15 minutos, né? Então, eu posso continuar um pouquinho, não posso? Representante legal. A pessoa que representa o Instituto ou a sociedade, enquanto pessoa jurídica. Então ela se relaciona oficialmente, em nome do Instituto, com terceiros no âmbito canônico e no âmbito civil. Essa é uma pessoa de grande importância, né? Não age em nome próprio, mas age em nome do Instituto e da sociedade. E por essa razão se aconselha que ele participe também das reuniões do Conselho Geral, quando trata de assuntos que são ligados ao seu cargo. Isso ajuda para que as coisas não sejam decididas entre duas pessoas, mas ali, no Conselho e conforme o capítulo, porque a garantia do capítulo são a superior, o superior e o seu conselho, né? Ele só pode agir, o representante legal, dentro dos limites do seu mandato. E por isso que esse mandato tem que ser por escrito e tem que ser bem claro. Porque se ele agir fora, ele não está representando o Instituto. Isso cria problemas, né? Se o representante legal age invalidamente, o Instituto ou a sociedade não tem responsabilidade qualquer sobre o que ele errou. Aí é perigoso para ele, coitado, né? Cada mandato do representante legal deve ser conferido por escrito e com conteúdo preciso, além de ser registrado e conservado em arquivo. A gente acha que isso é tudo burocracia. Não é, gente. Muda o superior, fica o ecônomo, fica o representante legal. Aí de repente não se sabe mais o que é que foi dito para ele, né? O superior já não está mais. Então deixar as coisas escritas, guardadas no arquivo, bem direitinho,
de modo que não cria confusão e nem desgaste na comunidade. É bom que o ecônomo seja uma pessoa diferente do superior. Não é bom que superior seja ecônomo. Não é bom. E tem muita gente que continua com esse costume que não é bom, né? Então, lembre-se que isso também é um pouco pecado, viu, gente, né? Precisa se confessar, né? Mesmo, ao menos que a legislação civil do país proponha uma outra forma que exige que as duas pessoas sejam a mesma. Daí, então, a gente cede por causa, né, das pessoas. A colaboração com os profissionais externos, ela é muitas vezes indispensável. Escolher pessoas que conheçam bem o Instituto, não se entregar na mão de qualquer um, que sejam preparados no assunto que eles vão tratar, que não seja aquele da amizade da irmã ou da superiora, ou do superior. Não é oportuno recorrer indiferentemente sempre ao mesmo profissional. Não presta. Isso vai criando uma espécie de relação assim de cozinha, né? Uma relação muito íntima, e daí depois fica mais difícil fazer as distinções, né? Então, ter um pouco de diversidade ajuda em tantas coisas. Agora, há bons profissionais que realmente são um sustento forte. Então, ter esses como pontos de apoio fortes, né? Os contratos que sejam claros, né? Com término previsto, evitando dissabores depois de perdas até de dinheiro, né? Os relatórios periódicos devem ser feitos, né, por eles, né? E tudo aquilo que ajuda a estabelecer esses objetivos que foram propostos, né? O controle interno, outro ponto. Esse sistema de autorizações preventivas, prestação de contas, avaliações sucessivas, isso tudo consente aos superiores de acompanhar o trabalho do ecônomo, do representante legal e dos profissionais encarregados. Causa para a gente, como superior, às vezes muito cansaço. Você tem que fazer análises, tem que estar um pouco mais, às vezes está cheio de serviço, você tem que parar, mas é importante fazer isso. A gente salva muitas coisas, às vezes de um enguiço grande, de um erro que às vezes nem foi querido, que foi um erro ocasional, mas esse olho presente, essa atenção ajuda demais, né? Isto tudo é feito em nome da igreja, então a gente pensar que através das nossas pessoas está se dando um testemunho do evangelho e da igreja ou está se dando um contra-testemunho. Delegações. Delegar uma pessoa para uma gestão de uma missão econômica ou de uma obra, aqui a gente sabe que exige sempre atenção. Deve ser feito, mas exige atenção. A delegação também deve ser uma coisa bem feita, né? Colocar os limites certos das coisas, as modalidades do exercício daquela delegação. Evitar essas procurações gerais em que o delegado se torna plenipotenciário. Eu cheguei numa das minhas dioceses, a tesoureira tinha o talão de cheques assinado para o ano inteirinho. Eu falei, meu Deus, eu estou perdido agora, né? Aí eu fui achando um jeito de chegar perto do talão de cheque, né? E chegamos, mas foi meio pesado. Eu paguei 60 mil para depois poder resolver o problema, mas deu certo, né? Administração e gestão de patrimônio. Personalidade jurídica civil, é bom obtê-la. Isso não é uma coisa errada, é uma coisa boa, às vezes necessária. Onde se está presente por causa da legislação local. Os nomes não devem ser colocados, os bens não devem ser colocados em nome de pessoas físicas. Cria muito problema isso. A não ser em uma situação muito especial, que exige que só se faça dessa maneira, porque não tem outro modo. Mas logo que puder, precisa inverter essa situação, né? Inverter. O superior que concedeu a licença deve conservar a documentação adequada, né? De modo que seja fácil efetivar ou desefetivar ou interpretar, né? Modos de aquisição de bens. O primeiro bem
é adquirido pelo trabalho de cada membro. Quer dizer, a primeira fonte de bens é o trabalho. Isso é normal para nós. Depois, então, vem as coisas que estão dentro da nossa economia, né? Aposentadoria, subsídios ou seguros, sob qualquer título, e sempre, naturalmente, pelo nosso voto de pobreza, fazem parte da, da parte, coletiva, né? De todo o Instituto do Carisma. Agora, do lado do superior, é preciso, ou do conselho, é preciso esse cuidado com as necessidades reais das pessoas, né? E saber equilibrar essas coisas, fazer bem feito, de modo que não haja nem, digamos, erros para mais nem para menos, e as pessoas se sintam bem, né? Aí então as normas podem ser bem elaboradas juntos, né? A gente conservar fortemente essa questão da condivisão de bens. Distribuir com equidade os bens dentro do próprio instituto, da própria sociedade. Então, na economia, essa economia, digamos, corporativa, a que se referia o Dr. Hugo, ela tem um grande valor nesse sentido. Porque, às vezes, uma grande obra que produz até um superávit grande, pode depois ajudar uma pequena obra em dificuldade, né? E há um equilíbrio, e se pode segurar obras que não se sustentariam sozinhas. Patrimônio estável nós já falamos, aquisição de imóveis nós já falamos também, as novas construções é um particular, né? Mas elas devem também ser vistas com muito mais critérios que os critérios econômicos. Então, que sejam construções funcionais, sejam sóbrias, né? De fácil manutenção, porque isso é importante para depois, né? Para não se tornar muito caro, né? Manter. Quanto à estrutura que é feito, quanto aos sistemas de manutenção. Que sejam obras que a gente prevê que em momentos de dificuldade da gestão, elas podem ser cedidas a terceiros com mais facilidade, porque, por exemplo, elas têm um multiuso, né? Por exemplo, ou têm características mais universais. Autorizações da Santa Sé para eventuais usos e créditos, os empréstimos, então, nós podemos dizer aqui, então, precisam obedecer ao direito próprio que estabelecerá as condições para a validade dos atos. Isso é a questão dos empréstimos, né? Aquisições, novas construções e reformas, seja qual for o valor, não requerem autorização da congregação lá em Roma. Não requerem. Vamos aqui. Aquisições, novas construções e reformas, seja qual for o valor, não requerem autorização da congregação em Roma. A autorização só é necessária para a validade do ato quando o valor do financiamento supera a soma determinada por cada região. Aí então precisa, né? No pedido, o superior precisa do consenso do seu conselho, indicando os motivos, né? Com transparência, apresentando a situação geral da dívida e o plano previsto para o pagamento. Porque o problema também é que, às vezes, alguns institutos, algumas sociedades, elas estão em decadência constante e não tem mais a força de se levantar. Então, para nós, dar a licença para um empréstimo grande é juntar, digamos, mais veneno, mais gasolina na fogueira, né? E precisa, então, a gente pensar no instituto inteiro. Por que está acontecendo aquilo? Isso é função também dos nossos administradores, dos nossos econômicos, dos nossos superiores, né? Mas então, aí sim precisa, nesses casos de muito empréstimo muito grande, de pedir a licença. E vocês saibam que, nos casos de insolvência ou de impossibilidade de voltar atrás, ou nessas questões muito complicadas, nós normalmente não damos a licença para empréstimos grandes, né? Para não prejudicar mais o Instituto e mais as instituições que estão ligadas ali. Locação de imóveis. Bens colocados nas mãos de terceiros exigem cuidado, a gente olhar quem é a pessoa que está assumindo a responsabilidade, verificar qual é a destinação do imóvel, porque se vai para uma finalidade que não é
condizente com o Evangelho, com a nossa evangelização, naturalmente não convém vender para aquele, mesmo que seja de maior lucro, né? Se é uma organização contrária depois à igreja, contrária ao Evangelho, né? É bom a gente cuidar, Os documentos de compromisso entre as partes é que devem ser bem cuidados, porque depois eles dirigem, digamos, o processo, né? A disposição de bens a título gratuito também devem ser bem documentados. Não deixar assim sem documentação. Bom, alienação de imóveis, naturalmente é necessário quando a cifra supera aquela que é da Conferência Episcopal. Nas compras, a prestação. Verificar bem as garantias, particularmente ver a fonte bancária e a questão da seguradora, para a gente não cair em fria, né? Você faz um negócio, pensa que aquele não é aquele. Então, ver bem as cláusulas, ler os contratos, verificar tudo para se fazer as coisas bem feitas. Eu não vou me demorar sobre isso porque o tempo já passou. Para a venda ou doação de imóveis, só é necessário pedir autorização da Santa Sé, como eu disse, quando o valor supera aquela cifra prevista na própria região. Senão não é necessário. Agora, uma coisinha que é absolutamente ilícita. Tem uma só. Mas eu vou dizer, eu até sublinhei aqui no texto, sabe? É absolutamente ilícito vender relíquias religiosas. Por amor de Deus, não entre nessa fria, viu? Né? É claro, né? Não tem sentido, né? Tá bom? De obras de dimensões relevantes nós já falamos, né? Entidades civis coligadas, aqui já falamos também um pouco, mas é bom a gente ver, aqui tem o contrato também Igreja-Estado, né? E a gente tem que seguir, digamos, as orientações que foram dadas nesses dias. Eu não vou me demorar aqui. Mas eu quero agora, né, no finalzinho, dizer assim uma frase que o Papa Francisco nos disse, lá em Roma, né? E que nós trouxemos no nosso livrinho como última citação do documento. Que eu acho bonita, é do dia 13 de junho de 2017, com isso eu concluo. Não esqueçamos que para os discípulos de Cristo a pobreza é antes de tudo uma vocação a seguir Jesus pobre. Nós já nos referimos a isto hoje, né? É um caminho atrás dele e com ele. Um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus. É o Papa que está falando, né? Pobreza significa um coração humilde, que sabe acolher a própria condição de criatura limitada e pecadora para superar a tentação da onipotência. Vê onde que o Papa vai parar, né? Pobreza do poder, né? Essa vontade de onipotência que a gente tem dentro. Essa tentação da onipotência que ilude, porque parece fazer a pessoa imortal, mas não faz a pessoa imortal, né? A pobreza é uma atitude do coração que impede de pensar no dinheiro, na carreira, no luxo, como objetivo de vida e condição para a felicidade, que é o que muito do nosso sistema hoje propõe. Ao contrário, é a pobreza que cria as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus e sustentados pela sua graça. A pobreza, assim entendida, é a medida que permite avaliar o uso correto dos bens materiais, como também viver em modo não egoísta e possessivo as relações e os afetos. Então ele coloca até dentro da pobreza a questão dos afetos. No fundo, os 3 votos estão ligados a este problema da pobreza, né? Eu acho que a visão do Papa é muito ampla e bonita, e é também assim, digamos, ligada a essa
totalidade do Evangelho, aos valores do Evangelho. Eu acho que nós temos um tesouro nas mãos, a nossa concepção evangélica da economia, e eu acho que temos campos ainda para crescer e para nos reformar. Deus ajude o nosso regional aqui do Paraná, de Curitiba, né? Da CRB, de poder realizar esse caminho com paciência, com profundidade, com verdade, com alegria, sabendo que pode conduzir isto à solução de tantos problemas e deixando para trás essas coisas que ficaram velhas, rançosas, problemáticas, que não servem mais. Obrigado a vocês. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero saudar aqui o nosso querido cardeal, Dom João Brajavis. É uma grande satisfação estar nessa mesa aqui ao seu lado. Saúdo também a diretoria da CRB Regional Curitiba, na presença do Padre Ildefonso, e saúdo, claro, a todos os presentes. Quando me foi pedido para falar um pouco a respeito deste excelente documento, Economia a Serviço do Carisma e da Missão, eu prontamente atendi ao pedido. Embora a minha área no direito canônico de especialização seja processo e matrimônio, mas a gente, claro, faz o curso, estuda de tudo, obviamente, e eu não poderia negar, dizer não a um convite da CRB. Então aqui estou. Saúdo também ao Dr. Hugo ali, ó. É uma grande satisfação reencontrá-lo, já estivemos juntos em outras oportunidades, então é uma grande alegria vê-lo aqui e talvez depois na mesa redonda, nas perguntas que fizerem, quando surgir alguma coisa por direito civil, olha lá, Dr. Hugo, não é? Bem, o tempo é curto, então fica inviável fazer uma exposição do documento, mesmo porque a sua última parte, ela não é tão curta assim, ok? Nós temos ali muita coisa. E eu também não queria aborrecê-los com terminologia canônica ou com terminologia do direito civil, e aparece no documento uso, usufruto, mútuo, comodato, alienação, quer dizer, aí eu não queria tornar a minha exposição pesada. Então, eu achei interessante, dentro do pouco tempo que tenho, selecionar algumas questões, alguns pequenos temas, mencionar um ou outro conceito, que depois possa ajudar na leitura do documento. Acho que fica melhor assim. Eu escrevi mais de 20 páginas, mas como não tenho vocação para narrador de turf, porque se eu tivesse essa vocação para narrar corrida de cavalo, talvez eu conseguiria ler tudo em 15, 20 minutos, meia hora. Como eu não tenho, então vamos fazer o seguinte, vamos pular tudo isso aqui e vamos para alguns conceitos que podem ajudar. Um primeiro conceito importante, que acho que já foi tratado aqui, é o conceito de bem eclesiástico. O livro 5º do Código se chama Os Bens Temporais da Igreja, mas nem todos os bens temporais são bens eclesiásticos, embora os bens eclesiásticos sejam bem temporais. Então esse conceito é importante porque na igreja nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. E dentre as pessoas jurídicas nós temos as pessoas jurídicas públicas e as pessoas jurídicas privadas. Então, na igreja, os bens das pessoas físicas, não importa se é clérigo, leigo, leiga, consagrado, consagrada, os bens das pessoas físicas não são bens eclesiásticos. O mesmo vale para os bens das pessoas jurídicas privadas. São bens eclesiásticos, aqueles bens temporais que pertencem às pessoas jurídicas públicas na igreja. E como na igreja, os institutos de vida consagrada e sociedade de vida apostólica, como também suas províncias e casas, gozam de personalidade jurídica pública, então esses bens são bens eclesiásticos. Isso significa, dentre várias coisas, o seguinte, que eles precisam necessariamente ser utilizados para os fins da igreja.
E embora cada pessoa jurídica conserve a propriedade sobre os bens que tem e administra os bens que tem, essa autonomia não significa independência, uma vez que os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica se inserem em uma realidade maior chamada Igreja. E é por isso que há uma disciplina, é por isso que há o livro 5º do Código, que rege a administração dos bens temporais, dentro dos quais se inserem os bens eclesiásticos. Assim sendo, e aqui eu fecho esse primeiro ponto, quando se trata do tema administração de bens eclesiásticos, e isso está dito no documento, é preciso ter em mente que eu tenho as seguintes fontes. Primeiramente, o Código, que a gente chama de direito comum ou universal. Né? A gente usa direito comum quando considera as igrejas orientais, e usa o direito universal quando considera só a igreja latina. Então nós temos como fonte o Código, com o direito comum. Depois o direito próprio de cada instituto e sociedade. E aí nesse direito próprio nós temos uma hierarquia, temos as constituições, temos diretórios, e dentro desse diretório temos uma parte dedicada à economia, e agora nos pede o documento que haja um diretório econômico. Né? E é importante tê-lo. Também temos as orientações dadas pelo dicastério competente. Então acho que esse é um primeiro conceito a ter presente. Um segundo elemento que me parece importante, e já foi falado aqui, é o conceito de patrimônio estável. É uma terminologia que no Código atual aparece em 2 cânones, 1291 e 1285. O problema é que o Código não nos diz o que é um patrimônio estável. Nós não sabemos, não aparece a definição de patrimônio estável. Ao que tudo indica, seria um conjunto de bens, imóveis e móveis, que constituem a base econômica mínima para que uma pessoa jurídica possa subsistir de modo autônomo e realizar os fins que possui. Essa seria a ideia. Esses bens, justamente porque formam a base mínima para que aquela pessoa jurídica possa subsistir, esses bens são inalienáveis. É preciso protegê-los, razão pela qual o documento fala da necessidade do capítulo geral ou superior geral e seu conselho, o mesmo valendo para capítulo provincial ou superior provincial e seu conselho, fixarem este patrimônio estável, para que não fique inviabilizada a vida do Instituto. Então acho que é uma ideia interessante que a gente precisa ter presente. Uma terceira ideia que eu destaco aqui, né, é a expressão administração ordinária, administração extraordinária. É um conceito muito importante que a gente precisa ter presente. O que seria a administração ordinária? São aqueles atos habitualmente necessários e convenientes para conservar os bens, usá-los de acordo com a sua própria natureza, e qual é? São bens eclesiásticos, e torná-los rentáveis, para que esses fins, os fins de cada pessoa jurídica, no caso dos institutos de vida consagrada e sociedade de vida apostólica, sejam alcançados. Na prática, a gente poderia dizer que esses atos de administração ordinária seria o quanto contido nos orçamentos que são feitos, seja em âmbito local, seja em âmbito provincial, seja em âmbito geral, e que depois cabe ao ecônomo executá-los. Agora, há atos que a gente chama de administração extraordinária, que vão além daquilo que é ordinário. E aí o cânon nos diz, o cânon 638, parágrafo 1º, que cada instituto deve, então, estabelecer a competência para determinar quais atos excedem
os limites e o modo da administração ordinária. E por que isso é importante? Porque, como vocês sabem, no caso dos institutos de vida consagrada e sociedade de vida apostólica, como também no caso das dioceses, quem governa o instituto não é o ecônomo. E quem governa a diocese não é o ecônomo. Só que a lei não permite que, no caso da diocese, o bispo seja o gestor dos bens. Como não permite que o superior, ao menos o geral e o provincial, seja o gestor dos bens. E por N razões, a principal, você tem uma função muito importante, que é lidar com gente, lidar com as pessoas. Você tem que cuidar do seu rebanho, no caso o bispo. Você tem que cuidar dos seus irmãos e irmãs, no caso superiores e superioras. Então não é bom que superior e bispo sejam gestores de bens. E a lei não permite. Aí entra a figura do ecônomo. E por que essa distinção aqui é importante entre atos de administração ordinária e extraordinária? Porque aquele que é o ecônomo terá a autonomia para realizar aqueles atos de administração ordinária e que normalmente já foram estabelecidos em um orçamento previamente aprovado. Agora, quando se trata de atos de administração extraordinária, que cada direito próprio deve estabelecer, aqui vai entrar a figura do superior e do conselho. Portanto, aqui há um controle, e é bom que seja assim. Então, se de um lado é verdade que o superior não administra os bens diretamente, ou mesmo valendo para os bispos, ao mesmo tempo, de outro lado, não é verdade que o ecônomo tem plena liberdade de fazer o que bem entende. Quanto aos atos de administração ordinária, se executa o orçamento, e aqui é uma autonomia. Quanto aos atos de administração extraordinária, é necessário se dirigir ao superior, à superiora, que por sua vez deverá contactar o seu conselho, que, ora com voto deliberativo, ora com voto consultivo, na maioria das vezes com voto consultivo, deve autorizar ou não a realização daquele ato de administração. Então, notem como essa ideia, administração ordinária, administração extraordinária, é algo muito importante. Quando eu tomo em mãos diretórios, documentos de institutos de vida consagrada, uma das coisas que vou olhar é justamente isso. Quais são aqueles atos para os quais o direito próprio daquele instituto estabelece a necessidade do superior, antes de autorizá-los, pedir o consentimento do seu conselho. Quais são? Isso tem que estar indicado. Em vários assuntos, dentre os quais os assuntos de natureza econômica. Isso aqui é muito importante. E se vocês me permitirem uma crítica, já que tem que contextualizar para a realidade brasileira, o que a gente vê às vezes em algumas dioceses, como também nos institutos? O conselho, às vezes, passa a impressão de ser uma realidade pro forma. Porque se eu tenho que levar ao conselho assuntos de grande relevância, como os atos de administração extraordinária, que vão implicar o meu instituto ou a minha diocese em questões muito sérias. Aí eu coloco esse assunto na pauta da reunião por último. E na hora que está terminando, e lamentavelmente, não raramente, os conselhos dizem amém, e a reunião está acabando, e não está aprovado, consentimos. Depois a gente acaba colhendo os resultados de decisões tomadas às pressas, sem reflexão, seja porque o superior não agiu como deveria, seja porque o conselho não se portou como deveria. Então, me parece que quando se trata de obter do conselho o consentimento para determinadas ações administrativas, esses assuntos devem ser muito bem ponderados, não colocados no último tema da reunião,
E devem ainda os conselheiros, antes de votar, ter o aporte ou a contribuição do Conselho Econômico, do qual também nos fala o documento. E aí, de novo, trazendo para a nossa realidade, o que a gente observa? Às vezes esse Conselho Econômico é formado pelos amigos do rei. Não é? Os critérios de escolha dos membros do Conselho Econômico deveriam ser critérios muito sérios. Aqueles que nos institutos ocupam a função de conselheiros de um Conselho Econômico deveriam ser pessoas capacitadas para isso e que levassem muito a sério a função que tem ali. Embora tal conselho, no caso dos institutos, entre com voto consultivo e não deliberativo. Uma vez que o voto deliberativo depois passa para o conselho do superior ou o conselho da superiora. Então, acho que isso aqui é importante. Como é que está o tempo aí? Tá, vamos em frente. Outra questão que me parece, outro tema que me parece importante, diz respeito à observância da legislação civil. Eu penso que o doutor Hugo deve ter tratado disso, né, na parte da manhã. Quando a gente fala nas fontes normativas relativas à gestão dos bens, a gente fala, é o direito canônico. Tá bom, é o código, beleza. É o direito próprio, ok. Mas também é o direito civil. O cânon 22, lá do livro 1º, nos diz que quando o código nos remete para o direito civil, a gente deve observá-lo integralmente, porque esse direito se torna, na igreja, direito canônico. Daí o nome, canonização. A não ser que seja contrário ao direito divino, natural ou revelado, ou o código estabeleça outra coisa. E aqui que eu vejo muitas vezes um problema, e no caso do Brasil, o nosso problema é de natureza histórica. Quando foi proclamada a República, em 1849, logo no início, em janeiro do ano seguinte, em 1889, logo em janeiro do ano seguinte, em 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca publicou um decreto no qual eliminou o padroado, mas reconheceu a personalidade jurídica das igrejas. Mas, por razões que não vem ao caso aqui explicitar, o fato é que as pessoas jurídicas eclesiásticas, para terem reconhecimento civil, tiveram que civilmente se organizar na forma de associações ou sociedades. E aí nós criamos uma espécie de esquizofrenia. Qual é a esquizofrenia? Ou dupla identidade. Em âmbito canônico, eu tenho um instituto de vida consagrada, ou sociedade de vida apostólica, que se rege pelo direito comum e pelo direito próprio. Só que para ter o reconhecimento civil dessa personalidade jurídica, aí nós criamos sociedades ou associações, beneficentes ou sem fins lucrativos, que se regem pelo Código Civil. E o que nós fizemos muitas vezes, nos estatutos dessas sociedades ou associações, que se regem conforme o Código Civil, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, diretoria, aí diretor-presidente, vice-presidente, secretário e assim vai, nós acabamos, não raramente, ignorando nos estatutos civis várias disposições canônicas. E passamos a ter ações administrativas que canonicamente seriam inválidas, mas civilmente válidas. Então, nos foi dada uma oportunidade, e eu sempre falo isso, de ouro que nós não podemos perder, que foi o acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Porque a partir do momento em que este acordo afirma que o Estado brasileiro reconhece os entes eclesiásticos, e o cita, e está lá no elenco a título de citação, porque não seria nem necessário citar, tá? Aparece lá os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica. Ora, a partir do momento em que o Estado
reconhece, não confere, reconhece a personalidade jurídica dos entes eclesiásticos, não vejo mais razão para essa esquizofrenia. Não vejo mais razão para esta dupla identidade. Só que tem um detalhe, e a irmã Teresa está aqui, não é? Irmã Teresa, isso, não é? Qual é o detalhe? É que antes do acordo, civilmente eu sou uma sociedade. Antes do acordo, simplesmente eu sou uma associação. E agora, civilmente, eu quero que o Estado reconheça que eu sou outra coisa. Eu vou ter que fazer a mudança da natureza jurídica da minha entidade. Só que, aqui que me parece o problema, não é? Só que parece uma coisa simples, mas não é. Exemplo, nós temos várias congregações que possuem obras, atividades, que são certificadas, que têm os SEBAs, trouxeram o Estado para dentro delas mesmas. E os advogados com muito mais propriedade do que eu, sabem o que isso significa. Muitas dessas associações ou sociedades têm como representante legal o provincial, a provincial. E aqui Dom João comentou a respeito da representância legal, do representante legal. A gente sabe o que acontece quando dá um problema numa entidade certificada. Pode dar até prisão. Imagine o provincial preso, a provincial presa, porque é o representante legal. Então nós temos de fato aqui problemas muito concretos que precisamos levar em conta na hora de fazer essas transições. Alguns perguntam, mas não seria bom passar tudo para o Instituto? Não sei, aí teria que ver. Mas vamos continuar com a dupla identidade? Depende. Aí tem que ver cada caso, algumas coisas você passa, outras você não passa, depende, não é? Então, acho que nós temos aqui algumas coisas assim muito importantes ligadas à observância da legislação civil e à questão do representante legal que a gente precisaria amadurecer e resolver. Quanto tempo mais? Tá, eu vou terminar só com uma coisa, então. Viram como o tempo foi curto. A última parte do documento trata das relações com a igreja local. E eu gostaria de externar aqui uma preocupação. Está aqui ao meu lado Dom João, eu não sei quando sairá a nova Mutuae Relaciones. Da parte nossa, o texto definitivo, bozza, né, quer dizer, o borrão, né, está já pronto e ele deve ser entregue pela Congregação dos Bispos diretamente ao Santo Padre. Daí para frente a gente não sabe como irá, mas o Papa é muito ágil, né? E pode ser que ele não aceite a linha do documento, mas a linha está no que ele pediu. Então eu acho que vai ser mais fácil. E nós podemos dizer, o trabalho foi difícil porque nós queríamos dar uma abrangência grande à questão da coessencialidade. A igreja tem duas dimensões que são essenciais: hierarquia e carisma. Então o carisma não pode mais ficar embaixo e a hierarquia em cima. É outro problema de desequilíbrio que precisa ser. Os carismas não podem ser apêndice na igreja. O bispo não pode dizer: a minha igreja não precisa de carisma nem de nenhum consagrado aqui. Se ele falar isso, ele está construindo uma igreja que não é de Jesus, né? Então, é isso mesmo? Aí, nesse caso, o documento então está pronto. Eles corrigiram agora as últimas coisinhas lá de texto, etc. Nós tivemos a plenária, né, das duas congregações. E esse texto vai então ao Santo Padre. É um texto grande, né? E ele tem duas características, né? Uma é a espiritualidade, a eclesiologia de comunhão. Então as relações são estendidas não só a religiosos e consagrados e hierarquia, mas a toda a igreja, E o segundo ponto é a coessencialidade dessas duas dimensões. Então, quando vai sair, eu mesmo não sei dizer.
talvez esse ano. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu mencionei esse documento, para quem não sabe, o Papa Paulo VI publicou um motu próprio, Ecclesia Sancta, e isso não foi em 1978, foi pouco depois do concílio. E ali já aparece alguns números que tratam das relações bispos e religiosos. Isso foi retomado pela antiga Congregação dos Religiosos, os Institutos Seculares, e se publicou um documento em 1978 chamado Mutue Relationes, que aprofundou as relações entre bispos e religiosos e religiosas. No fundo é hierarquia e carisma. Só que já se passaram 41 anos e está na hora de um outro documento, mesmo porque no Sínodo de 94 já foi pedido que isso fosse revisto. E por que eu mencionei esse documento? Eu vou só externar uma preocupação. Dom João até mencionou isso. Eu estou convencido de que a grande maioria dos bispos reconhece o valor da vida consagrada, aprecia a vida consagrada e sabe reconhecer o quão importante é esta presença. Mas não é todo mundo. E como no código nós temos 2 cânones que trata de um convênio que deve ser estabelecido entre o bispo e os superiores, quando uma paróquia é confiada a religiosos, e quando outras obras diocesanas são confiadas a religiosos, eu tenho me deparado com propostas de convênio da parte de bispos, muitas vezes, que são realmente escandalosas, não é? Já ouvi bispo dizer a religiosos: olha, vocês, obrigado, foram úteis aqui durante muitos anos, mas agora eu tenho um padre o suficiente na diocese, então vamos fazer um convênio de X anos, ou X, não é? 3, 4, 5 anos, e depois vocês podem se retirar, não é? Como se isso fosse possível, não é? Certo? Como se isso fosse possível. Possível não é. Aí nós temos os dicastérios em Roma para fazer os devidos recursos. Mas espero que não chegue a tanto, que isso não seja necessário. Então, nesses convênios, e eu queria deixar esse alerta, é importante ter presente que se trata de um diálogo entre bispo e superior, né? Sendo o Instituto Clerical de Direito Pontifício, esse superior também é um ordinário, não há uma relação de subordinação, portanto se conversa, se dialoga e se chega num acordo. Isso não pode ser imposto de maneira unilateral, nem por A e nem por B. E caso, e aqui concluo esse ponto, em alguma diocese houver a tentativa de impor simplesmente um convênio, nenhum ordinário é obrigado a assiná-lo, e se lamentavelmente houver algum tipo de problema maior, é por isso que nós temos, também para isso que nós temos a Santa Sé. Ok? Eu queria aqui deixar esse alerta, acho que isso aqui também é importante, nas relações com a igreja local. Embora na maioria das vezes as relações são muito boas, graças ao bom Deus. Essas questões dos institutos de vidas religiosas consagradas de rito oriental. Então, esse é um problema concreto em Roma, porque os consagrados e as consagradas estão embaixo de 5 dicastérios. Coitados de nós. Então, digamos, todos os consagrados e as consagradas oficialmente estão com o nosso instituto, né? Com o nosso dicastério. Não com o instituto, com o dicastério, com a congregação. Mas nós temos, para os países de missão, temos a congregação, a Propaganda da Fé, né? Que é enorme. Só que acontece o seguinte, a Congregação da Fé, Propaganda Fide, desculpa, Propaganda Fide. Propaganda Fide, que é para as missões, cuida das igrejas na missão. Então, digamos assim, a vida consagrada seria um particular, né? E aí dificulta, porque muitas vezes os problemas das congregações ficam para trás, demoram 6 meses, 8 meses, e isso nós não temos mais, nós resolvemos os problemas com 2, 3 meses, é o mais
mais tardar com 3 meses, né? E nós estamos tentando sempre, porque lá é um volume de correspondências de 150 correspondências por dia só no nosso dicastério. E nós mandamos, cada mês, nós mandamos 1000 documentos para a igreja em todo o mundo. De todo tipo, né? Porque tem documento pequeno, fácil, tem documento complicado, tem até processos quase inteiros, né? E de todo tipo, né? Então, depois tem a propaganda Fidei, né? Depois tem as igrejas orientais que cuidam das igrejas que são do Oriente, né? Temos a famosa Ecclesia Dei, que agora está um pouco absorvida dentro de uma outra congregação. Isso foi bom demais, da doutrina da fé, sim, de modo que eles agora, digamos, tendem a ser subordinados à doutrina da fé. Isso ficou muito bom, porque a Ecclesia Dei estava virando uma espécie de refúgio dos pecadores de direita, né? Isso não é bom para a igreja, né? A igreja não é feita de partidos, né? A igreja é feita de comunhão. E depois nós temos ainda, por exemplo, a congregação dos leigos, porque ali nós temos institutos que estão ligados a eles também porque são, digamos, laicais, né? E isso dificulta muito. Nós estamos querendo propor ao Papa, eu já até conversei com o secretário, o Dom Carvalho, sobre isso, para nós propormos ao Papa uma unificação de tudo isso no nosso trabalho. E quando tem uma coisa muito específica, a gente então se referir ou informar o outro dicastério. Porque senão fica complexo para a gente resolver os problemas. Por exemplo, agora eu disse para vocês, nós encontramos uma congregação da China, que depende de propaganda Fidei, né? Dependeu, essa madre um documento de 2002 parado. Mas por que isso, digo, né? Aí eu fui lá ver, o nosso estava no arquivo, porque não tava, foi mandado para lá, porque era a competência deles, e ficou nisso mesmo. A madre não recebeu mais nada, nós não recebemos mais nada, e eles estão lá. E para eles, esse abandono é muito penoso, porque eles já têm um problema de não ter a liberdade política, né? Então, nós queríamos ver se essas coisas sejam mais bem... fazer funcionar tudo. Então, por enquanto, o que existe são 5 congregações sobre as quais nós estamos, né? Agora, quando chegam qualquer coisa de qualquer lado para nós, nós encaminhamos, sempre encaminhamos. Só que daí não temos o controle do depois, né? Quando sai da nossa congregação para a outra congregação, a gente já depende deles somente, né? Às vezes recebemos deles coisas para nós resolvermos também, fazemos a mesma coisa. Só que o problema é que nós trabalhamos com os consagrados. As outras congregações, algumas sim, algumas não. Por exemplo, as igrejas orientais são as igrejas orientais. Depois vem os consagrados. Então, esse trabalho mais específico é nosso. E, nesse sentido, seria bom unificar mais. O Papa tem essa tendência, né? Distinguir e também simplificar. Fernando, então. Dom João, eu sou contador, então, de várias organizações religiosas. Nosso escritório já atua aí há bastante tempo com isso. E eu me deparo sempre com uma posição de problema que é ligado à sucessão. Nova diretoria, novo conselho, novo ecônomo, nova provincial ou provincial. E economicamente e financeiramente, esse problema da sucessão parece que não é muito levado em consideração. Teve fatos já que grandes instituições aqui dormiu com uma ecônoma sentada e amanheceu com outra, sem ter nenhum processo de sucessão de informação entre elas em uma grande instituição. E isso acaba sofrendo e acarretando problemas diretamente lá na contabilidade e no financeiro. Como dentro do documento aí é tratado, ou deveria ser tratada a ideal sucessão, se é que existe uma ideal sucessão, mas enfim, qual que é a preocupação do documento para a sucessão de governo? O problema são aqueles velhos problemas. Por exemplo,
quando tem um problema grave numa congregação, a dificuldade para nós é que até que alguém denuncie aquela situação, às vezes demora muito, né? As irmãs, e às vezes os padres, mas são mais as irmãs, por exemplo, para fazer uma crítica por escrito e assinada, sobretudo quando se trata aos superiores, né? Com delicadeza, com tudo, primeiro tentar o diálogo e depois mesmo recorrer a nós, isso é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de fazer. Então começa por aí o problema. Quer dizer, há um sistema nosso de relacionamento, corpo consagrado e governos, que está mal, está doentio. Porque quando está nessa situação, quer dizer que não passa a comunhão. E não passando a comunhão, está tudo errado, né? Porque é um jogo de pressões, né? Então, aí se vai por cima de todas as regras e se define uma coisa. Então, muitas vezes, a proposta, por exemplo, de um grupo que diz, aqui está acontecendo, primeiro tentar o diálogo interno, né? Num caso desses, seria muito bom logo falar das consequências que isso traz, né? Sobretudo para vocês que se perdem totalmente, porque quem é que tem autoridade para mandar documento para vocês? Isso é uma coisa concreta, né? A quem você tem que recorrer no caso de esclarecer coisas, etc. Então, a gente ter essa responsabilidade sobre o corpo que a gente está conduzindo. Então, as irmãs, os padres, os religiosos deveriam ter mais esta hombridade de falar com as madres. De dizer, madre, você sabe que tem essa implicação, que tem aquela implicação. Porque, às vezes, um posicionamento muito personalista, e às vezes há razão grave também. Esse é o outro lado. Mas então pedir que se explique um pouco essas razões, porque é o caminho de uma maturidade maior, muito mais bonita. É por isso que tem essas dificuldades. Não é tanto o processo, é o modo de fazer. É porque existe um medo, existe uma relação que é um pouco opressiva, ou existe uma relação que é de medo, e isso dificulta o caminho. Outras vezes precisa saber se não há interesses particulares que determinaram aquela escolha, aquela coisa, né? Às vezes para encobrir uma determinada situação, né? Então tudo isso cria muitos problemas. Eu sempre peço que as irmãs, que os religiosos sejam muito autênticos, né? Quando a gente consegue chegar em tempo nessas questões maiores, quando é uma questão menor, se resolve lá dentro. Mas quando é maior, a gente podendo ajudar, né? A gente quer fazer isso justamente para entrar o mais possível nessa reforma que o Papa já está pondo em ato há tanto tempo. A contabilidade é uma das coisas importantíssimas, né? Em Brasília eu tinha um sacerdote que nem depositava o dinheiro no banco, fazia 20 anos, mas ele punha todo o dinheiro em saquinho de plástico perto da cama dele. E daí ninguém entrava no quarto dele, porque não dava para entrar, né? Porque ele tinha os seus segredos lá. Quando nós entramos, que ele morreu de repente no banheiro, né? E nós tivemos que entrar. Aí entramos, viu que tinha ainda Cruzeiro Novo, tinha Real, né? Nós juntamos acho que 1 milhão lá, uma coisa assim, mas daí não pudemos fazer nada, nem para coleção não servia, né? Quer dizer, essas coisas, por exemplo, se eu soubesse, se alguém soubesse na paróquia, deveria ter dito isso para a gente, para ajudar. Porque ele me tratava com aqueles discursos gongóricos, né, grandes, eminência reverendíssima, e depois ele fazia as bagunças dele lá, né? Paróquia em que nós tínhamos todos os carros no nome da família dele, né? Mas perdemos tudo lá, né? Perdemos tudo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, há tantos problemas que são graves, que precisa... Por que nunca um padre da região não pôs esse problema para a gente? Quer dizer, nos ajudar. Esse problema seu, por exemplo, precisaria dizer imediatamente à congregação, quando acontece isso, você mesmo também propor. Não tenha receio, não. Você não vai perder o serviço, não, né? Agradecer, eu tenho vindo ao Paraná, realmente eu gostaria de ir também em outros regionais, fui também ao Rio Grande do Sul e fui também à Arquidiocese de São Paulo. Mas eu teria gosto de ir em qualquer um dos regionais, mas eu tenho dado a vocês essa presença porque eu vi que as coordenações chamam com grande gosto, né? Então isso favorece a gente, porque é inútil nós não podemos dizer eu quero ir lá. Eu preciso ver se é necessário ir lá, né?
Então, quando vem o convite de vocês, a gente avalia bem, né? E sempre acha um jeito, mesmo com a irmã Marisete, ela estava com muito receio por causa da questão da data. Eu falei, não, irmã, propõe a data que fica melhor para vocês. E daí eu vejo como me movimentar. E foi assim que nós fizemos, né? Então, essa ajuda recíproca é necessária, nós precisamos. Eu não entendia nada dessas coisas. Eu estudei 20 dias esse documento, viu? Para poder, digamos assim, fazer esse pequeno texto que ajudasse para a gente refletir. Mas é a paixão pela vida consagrada que a gente tem no coração. Nós não podemos perder essa beleza da igreja e não podemos caminhar em outra estrada que não seja aquela que o Papa Francisco nos orienta, que é a de sempre da igreja, porém com as características de hoje. Então eu agradeço muito, rezo todos os dias por vocês, porque eu rezo aquele terço missionário. E no terço missionário tem uma dezena que é em vermelho, né? O vermelho é para a América Latina, mas eu não rezo para a América Latina. Eu rezo para os consagrados e vocacionados da América Latina. Essa é a minha oração, né? Todos os dias, né? Porque, e eu faço isso com 5 continentes, né? Porque eu digo, se a gente acompanha com a oração, as outras coisas adquirem sentido também, né? E depois saber que não importam as nossas limitações, os problemas, as coisas que a gente ainda não conseguiu vencer. Importa colocar-se no caminho, né? Esperança na frente e caminhar. Caminhar porque quem garante o nosso caminho é o nosso Deus. Ele não desistiu de nós nem depois do pecado. Como é que ele vai desistir agora? Que nós já estamos no meio da estrada, né? Entendeu? Então, precisa a gente ter coragem, esperança e caminhar. É por isso que a gente está. E o Papa diz, saiam, vão atrás, né? E já muita gente nos disse, não é tanto o que vocês nos dizem, mas é porque vocês vieram. Isso para mim sempre consola o coração, né? Então o Brasil, vocês, o Paraná também, eu trago no coração sinceramente e estou disponível, a gente só precisa analisar as possibilidades. Muito obrigado.